Bom, estudos para concursos, regime jurídico único, 8, Lei 8112, né? Lei seca. Tem que estudar isso aqui para o Tribunal Regional Eleitoral, Direito Administrativo. Frasezinha. Já passei no concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei administração. Bum, bum, bum. Da vacância. Não, quer dizer, agora vamos ler o título dos direitos e vantagens, capítulo 1 do vencimento da remuneração, do artigo 41, 42, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Daí o 45 teve adicionado alguns parágrafos, ou seja, ele mudou. E só. E o 47, a única coisa que mudou foi o 45, foi adicionado algumas coisinhas, uns parágrafos. Vamos lá. Título das vantagens de desvantagens. Capítulo 1, vencimento e remuneração. Né? Basicamente, vencimento é quanto você ganha, quanto está escrito lá na lei que criou o seu cargo, e daí tem um cargo, é o treco básico que se ganha. Nunca pode ser diminuído, pode sempre aumentado. E essa remuneração é quanto você ganha efetivamente depois dos descontos de INSS e direitos e contribuições e outras coisas que você ganha de direito, né? 40. O vencimento é a retribuição de pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Nenhum servidor receberá a título de vencimento importância inferior ao salário mínimo. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. A remuneração do servidor investido em função de cargo de comissão será paga na forma prevista no 62. O servidor investido no cargo de comissão ou órgão de entidade diversa de sua lotação receberá remuneração de acordo com o estabelecido no 1 do 93. Eles colocam os números aqui, mas a droga da apostila não vai lá e coloca e não diz o que que tem nesses caras aqui. 3. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Irredutível. Não pode ser mudado, né? E é assegurada a. E não, pode, não, acho que o irredutível significa que não pode ser renegado de ser dado. E vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza, ao local do tempo. Isonomia aqui é os carinhas serem iguais, compatíveis, né? Agora vamos pular lá para o 62, que está falando aqui. Aqui, ó. A retribuição do 62 é uma retribuição de exercício de função de assessoramento, chefia e assessoramento. A coisa é que quem trabalha na função de chefia e assessoramento ganha uma porcentagem a mais. Está escrito aqui. O servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, o cargo de provimento ou comissão de natureza especial é derivada a uma retribuição pelo seu exercício. E, parágrafo único, a lei específica estabelecerá essa tal remuneração dos cargos de comissão de que trata o inciso 2 do artigo 9. E vamos ver o parágrafo 1 desse treco de 93. No 93 está escrito assim: do afastamento para servir em outro órgão ou entidade. No parágrafo 1 diz, na hipótese do inciso 1, para exercício, ou seja, o cara foi afastado para exercício de cargo, comissão, função ou confiança, né? Ou seja, o cara foi. Isso aqui é uma coisa que acontece bastante, né? Mais fácil contratar alguém da própria administração, né? Quer dizer, é recomendado, mas. Então, daí chamaram um cara de outro lugar para trabalhar como chefezinho. Vamos ver o que acontece. No inciso 1, que é chefe. Inciso 1, sendo a sessão para órgãos. Sessão significa que o cara está dando um servidor para órgãos ou entidades dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. O ônus de remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos.
Ou seja, quem continua pagando, isso aqui é sobre quem continua pagando o ônus da pessoa, né? Interessante. Confuso também. Vai, 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, a importância superior ao que? A soma das vantagens dos valores, quer dizer, a soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros do Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do STF. Selco, cara de ministros, caras do Congresso Nacional, CN, e caras do STF, são caras importantes, né? Parágrafo único, exclui-se no teto da remuneração as vantagens previstas no 2 e 6 do 61. Tá. 43, revogado, mas eles colocaram uma nota aqui na apostila. O menor, nota, o menor é o maior valor da remuneração do servidor está agora estabelecido na Lei 9.624. O fator é de 25.641 e o menor é de 312 e o maior é de 8.000. Agora, com dúvida, eu não entendi o que isso aqui quer dizer, não. Será que 43 estava falando sobre o teto? Bom, já tem o teto, tem o teto, cada um dos poderes tem um teto. Bom, 44, o servidor perderá. Perderá o quê? A remuneração, né? Tá falando de vencimento de minha remuneração? Vamos ver. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Ele perderá a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas e salvadas as concessões decretado o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo em hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência ser estabelecida pela chefia imediata. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Se você faltar por algum motivo que não tem, se você não tem controle, elas podem ser, né? Você pode ser limpo a sua ficha. 45, a coisa que mudou, né? Mas eu não vou ler a mudança, só ler a apostila. Salvo por imposição legal ou mudando o mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Ou seja, nunca existe mudança de pagamentos, a menos que seja por lei, né? 46. As disposições e indenizações ao erário atualizadas em 30 de junho de 94 serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista para o pagamento do prazo máximo de 30 dias. Mudanças e posições, podendo ser parceladas a pedido do interessado. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente de 10% da remuneração. 10%? Deixa eu anotar esse 10%. 10% da remuneração, provento ou pensão. E 2. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente uma a uma de cada parcela. Na hipótese dos valores recebidos em decorrência de cumprimento, a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada, rescindida, serão elas atualizadas até a data da reposição pela medida provisória, quer dizer, até a data da reposição. 47. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias. Tem um prazo de 60 dias para o quê? Para quitar o seu débito. Você tem 60 dias para pagar de volta as coisinhas que você está devendo. Entendi. Parágrafo único. A não quitação do débito, se você não pagou o seu que você está vendo, no prazo de 60 dias, implicará o quê? Na sua inscrição em dívida ativa. Dívida ativa é ruim, cara. Você não vai querer estar escrito lá, não. Tem um monte de restrições que são criadas para você quando você entrar na dívida ativa. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante da decisão judicial. Próximo. Certo, terminando.
Próximo conteúdo sobre as vantagens. Capítulo 2 das vantagens. Eu nunca não lembro de questões de concurso de vantagens.